Olá, pessoal. A gente está aqui agora com o Vitor. Vitor de Vitor Franco. Vitor Franco, pai da Alice e do Miguel Franco, né? O Vitor é um convidado especial. A gente começa uma nova série com você sobre profissões, né? E o Vitor é professor de educação física. A gente se conhece de muito tempo. A gente teve uma Não era da mesma turma, o Vitor era de uma turma acima da minha, mas a gente estudou junto, né? No ensino fundamental, barra médio ali. E a gente tem muito amigo em comum, né, Vitor? E também, né, quando eu tive minha primeira filha, coincidiu do Vitor ter o filho e nossos filhos, que tem 15 anos hoje, estudaram juntos em educação infantil. Então a gente já se reencontrou em outros carnavais, né? E eu me assustei porque você teve que ir com o Miguel, né? Fiquei assustado. E a Alice, que era uma barriga, quando eu conheci, né? Toda grávida, ela tá aqui, cara. Ela é maravilhosa, né? E vamos me falar umas coisas aí sobre a Alice, que ela joga muito bem vôlei, né? Entre outras coisas. Né? Mas é um prazer estar te recebendo aqui. Obrigado, Tá? amigo. Pode falar um pouquinho para o pessoal conhecer? Então, meu nome é Vitor Franco, pai do Miguel, da Alice, do Pietro, que não está aqui porque ainda não tem educação infantil, tem 4 anos, e sou professor de educação física há mais de 20 anos. Trabalho atualmente no Instituto Federal Fluminense, no campus Guarulhos, atuando com o ensino médio, e há mais de 20 anos, mais de 15 anos aqui no IFE, e desde o início de formado, já trabalhei como professor de musculação, mas principalmente com o ensino superior, dando aula para os cursos de graduação em educação física, tanto a licenciatura quanto o bacharelado. E atuo hoje também aqui no Campus Centro, que tem o curso de educação física, então também dou aula lá. Legal. Então, assim, você, Vitor, fez ensino médio no IFE, correto? Qual técnico que você fez lá? Eu fiz técnico em mecânica, por exclusão, porque tinham 7 opções. Aí eu fui excluindo as que eu não queria, sobrou mecânica, que foi o que meu pai fez, um tio fez, trabalha na Petrobras. Então acabei fazendo, mas nunca atuei, mas tenho muita alegria de ter estudado no ensino médio. Eu estou te perguntando de forma direcional, porque o IFE tem uma estrutura muito interessante de esporte. Mesmo não tendo feito nada relacionado à educação física, ter estado no IFE, no ensino médio, conhecendo aquela estrutura, você acha que influenciou na sua escolha ou você já queria ser professor de educação física desde o fundamental? Não, o que influenciou a minha escolha foi também por exclusão, por incrível que pareça, porque eu falei assim, eu não quero trabalhar em hospital, não quero trabalhar em banco, não quero trabalhar em... Fui excluindo e falei assim, como que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com uma roupa agradável, que eu possa... Aí eu me lembrei do meu professor de natação, era um cara que trabalhava de sunga. Eu falei assim, poxa, eu quero isso, eu quero trabalhar de sunga na beira da praia. Você fez natação onde, cara? Eu fiz educação física. Natação? Natação no tênis clube. Quem era seu professor? O William, professor Cláudio Farias também. Eu fiz no americano, eu era daqui do Dedé. Então, por isso eu estou te perguntando. E aí eu lembrava assim, poxa, o cara trabalha no esporte, eu quero trabalhar assim, trabalhar ao ar livre. Eu não pensava em ser professor de educação física, de quadra, de escola. Eu pensava mais, naquele momento, também fazia futebol, fazia karatê e a natação, como um preparador físico, um treinador também não, porque nunca foi muito a minha. A minha acabou sendo mais essa parte da preparação física. Eu falei assim, poxa, acho que vai dar certo eu trabalhar com personal trainer, que estava começando, vai dar certo eu trabalhar com preparação física de futebol. Eu tentei jogar aqui no americano, fiquei 1 mês, aí teve um dia que teve um treino físico, um feriado, na segunda-feira, 7 horas da manhã. Eu falei assim, não quero isso para minha vida, não quero trabalhar feriado. Eu quero acordar às 7 horas da manhã para ficar pulando na caixa de areia. E naquele dia eu percebi que esse cara está fazendo coisa errada. Isso com 17 anos. Eu falei assim, pô, não tem como. Ele não pode fazer esse tipo de exercício comigo porque ele não me conhece. E realmente hoje eu vejo que a preparação física do futebol, por exemplo, em todos os esportes, ela está cada vez mais individualizada. Ela está cada vez mais pensando como que o atleta tem de diferente do outro. Eu não posso mais fazer aquele treino para todo mundo. Eu tenho que fazer um treino para o Eduardo, um treino para o Vitor, mesmo que a gente seja do mesmo esporte.
vamos todos jogar futebol. Mas às vezes o goleiro tem uma preparação física, o zagueiro tem outro, o atacante tem necessidades diferentes. Entendo. Cada corpo é um corpo, né, cara? Cada um tem uma coisa. E você fez educação física em que faculdade? Eu fiz na Federal de Viçosa. Cara, que lugar, né, Vitor? A gente vai levar os alunos esse ano para conhecer a UFV. A UFV, ela faz um evento todo ano que é Conhecendo a UFV. Portas abertas para os alunos do ensino médio. São geralmente 2 dias de evento, eles recebem 10 mil alunos. Eu ainda não tenho a data porque eles não divulgaram, mas assim que divulgar, a gente começa a se organizar aqui para levar os nossos alunos. Eu vou lá esse final, amanhã eu estou indo para lá. Amanhã eu vou para lá, tem um congresso sexta e sábado, que faz parte da comissão científica. Aí quando o pessoal vai para a UFV, quando alguém vem para campus, o pessoal traz um chuvisco para mim, vai para a UFV, o que a gente pede? Não vou trazer não. Caro pra caramba. Mas é um dos melhores do Brasil. Nossa, muito bom. E lá tem um curso de tecnologia de laticínios também. Sabia que eu fiz vestibular para os cursos, cara? Eu achava maneiro demais aquilo lá. Já fui muito a UFV, para mestrado, né? Porque eu estava aqui na UINF, pesquisa mesmo. E também para eventos, simpósios, e também para levar alunos como a gente vai fazer esse ano. Vale muito a pena. Porque, sem sombra de dúvida, na universidade que eu fui no Centro de Educação Física, ficar lá no final, né? Que estrutura, cara. Que legal que é aquilo lá. Está cada vez melhor, né? Que agora tem o curso de mestrado e doutorado, então eles foram ampliando e foi melhorando a estrutura, né? E a UFV, pessoal, a Universidade Federal de Viçosa, né? Vamos dizer que é essa sigla, fica relativamente próximo aqui da nossa cidade, Campos, né? A gente vai de carro, fica fácil de chegar. Itaperuna, Muriaé, Vale, Viçosa, 3 horas e meia. 4 horas. Mesma distância de Campos para o Rio, 250 quilômetros. Eu falo que é o triângulo, até menos né? um pouquinho, no Rio um pouquinho mais. É daqui para o Rio, daqui para Viçosa ou daqui para Vitória, no Espírito Santo. A dificuldade às vezes assim. ir de ônibus para lá, né? Não tem um ônibus direto como tem para o Rio e Vitória. Mas é uma universidade assim, linda, um campus com muita, não só pela beleza, né, mas com muita qualidade técnica em equipamentos, em estrutura, e vários cursos, né, e que vale a pena nossos alunos conhecerem e entenderem que existe uma possibilidade de eles estarem lá, né, e desfrutando das coisas que a gente tem no nosso país, né, não só na nossa cidade, no nosso estado, mas também na UFV. E o acesso pela UFV é pelo Enem. Consequentemente, o aluno pode fazer a prova aqui em Campos, né, e colocar a nota dele através do SISU para lá. Quando eu fiz vestibular, e você também, eu fui a Vitória fazer a prova. Foi assim? Eu fui em Viçosa mesmo para conhecer a universidade que eu não conhecia. Eu fui em Vitória, que era mais perto, um amigo meu fez também, eu fiquei no apartamento dele em Guarapari, o pai dele levou a gente para fazer a prova. Mas eu não conhecia também a universidade, não. Né, mas eu sabia que ela era uma referência na área que eu queria. Eu não conhecia nada, né? Eu não tinha essa ideia de que era o vestibular. Eu falo com as crianças hoje, eu falo assim, olha, o que vocês têm hoje de informação, por exemplo, Miguel e Alice já visitaram a UFV, já estivemos lá algumas vezes. E eu não tinha essa noção. Então uma colega que falou assim, Vitor, eu vou fazer lá em Viçosa, ver se tem educação física lá. E ela, de certa forma, direcionou a minha vida, porque eu queria ir para Vitória, não passei na Rural do Rio, não gostei e fui lá para Viçosa. Então, assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Sem eu saber, foi esse período lá para Viçosa. Né? E aí você fez pós-graduação, mestrado? Aí acabou a graduação, eu fiz uma especialização em musculação e personal trainer, com a ideia de que realmente precisava trabalhar na academia, que seria a minha vida. Eu comecei a fazer musculação durante a graduação. E aí eu falei assim, nossa, isso aqui é muito bom, muito legal, vou trabalhar só com isso minha vida toda. Fiz a especialização, meu primeiro emprego foi como professor de musculação. Já ia te perguntar isso. Foi como professor de musculação, personal trainer, trabalhar com avaliação física dentro da academia, em Vitória, porque eu queria morar em Vitória, então fui para lá. A partir da especialização, eu já pulei, digamos assim, né? Pulei mesmo. A especialização eu fiz na mesma instituição que eu fiz o mestrado, foi a Universidade de Castelo Branco, no Rio de Janeiro. A especialização era em Juiz de Fora, o mestrado foi no Rio, enquanto isso eu morava em Vitória. Que legal. Né? Então, ou seja, eu fui passeando nos 3 estados, ali no ano 2004. Então, saía de Vitória, ia para o Rio uma vez por semana, aí depois
uma vez por mês ia para Juiz de Fora. Aí teve uma época que fiquei fazendo isso por alguns meses, né? Mas aí não adiantava, porque se você quer fazer algo a mais, você tem que buscar esse algo a mais. E esse algo a mais para mim estava no Rio. Esse mestrado estava no Rio. Não tinha um mestrado em Vitória. Na época, em Educação Física, não. E eu queria fazer em Educação Física. Eu queria fazer outros cursos. Sim. Então eu saí de Vitória para ir para o Rio por causa disso, porque era onde eu podia fazer o curso. E aí, a partir disso, eu comecei o mestrado, fui ministrar aula no ensino superior, dando aula de fisiologia do exercício, que é como o corpo funciona durante o exercício, quais são as adaptações que acontecem. Depois, tentei o doutorado várias vezes, não consegui. Fiz outra especialização em docência no ensino superior, porque eu deixei de lado essa parte da pedagogia durante a graduação, porque não, já sei que eu vou ser na vida, né? Legal, porque muito novo, a gente tem né? dois tipos de professores de educação física, né? Que é o bacharel e a licenciatura. É licenciatura. O bacharel, o cara vai atuar exclusivamente em academia, então a licenciatura é o cara que pode vir para a escola e ser professor de educação física. Pode colocar assim, o escolar e o não escolar. Ok. Né? Para que o pessoal possa entender que existem essas duas modalidades. Na época, em Viçosa, eu não sei como que está hoje. Você terminava o curso em 4 anos e tinha as duas graduações, licenciatura e bacharelado. Mas a licenciatura eu fui deixando de lado, que é um erro. Mas na época você tem 20 anos de idade, você não percebe isso. Você fala, não, a minha vida vai ser musculação. Só que tem um problema da musculação, que é você não ser ouvido, você não ser reconhecido, não ser valorizado. Quanto recém-formado, tudo bem, eu estava recebendo o salário que eu deveria receber naquele momento. Mas só que eu não conseguia, não gostava de trabalhar da forma como eu trabalhava. Trabalhava muito, ganhava pouco, as pessoas não me davam muita atenção, no sentido de que eu queria ensinar muita coisa e eles não paravam para ouvir. E aí minha esposa trabalhava na época, a gente se casou, ela trabalhava como recepcionista e ela falou assim, Vitor, você está com perfil de professor universitário, porque as coisas que você fala aqui dentro, você já tinha feito também. O que você faz, a forma como você trabalha, é muito mais do que os outros professores de musculação trabalham. Então, você tem que procurar um mestrado. Aí eu alertei, comecei a procurar um mestrado, tinha na Castelo Branco, que propositalmente foi a mesma universidade que eu fiz a especialização, já conheci os professores e aí comecei a migrar. Nesse momento que eu entro no mestrado, eu já distribuo o currículo para 15 universidades particulares, Caramba, da região sudeste toda, e uma me chama, que foi aqui em Cachoeira Itapemirim. E aí então, durante o mestrado, 3 meses de mestrado, eu me mudo de Vitória para Cachoeira Itapemirim, começo a dar aula no ensino superior e continuo o mestrado. Nos dois anos de mestrado, foram morando em Cachoeira Itapemirim, toda semana no Rio, né? Mas uma coisa que eu acho bacana, a gente já fala em profissão, né, educação física, é o leque de opções. Né? Com certeza. A gente tem um episódio, né, com bate-papo com o diretor, com o professor Marcelo. Procure aí na nossa, no Spotify ou no YouTube, onde você preferir. E o Marcelo que esteve com a gente aqui, ele é árbitro de vôlei da Liga Feminina, assim, masculina também, mas ele foi premiado. Então, eu conversei com 2 professores de educação física, um trabalha como árbitro de vôlei, o outro é professor universitário, e se a gente quiser, a gente traz 10 professores aqui falando de coisas diferentes. Né? Hoje a gente tem atuação, a princípio você pensa escola, academia, personal trainer, é onde a gente vê o profissional de educação física, muitas vezes recém-formado, ou que já está formado há muito tempo. São as opções de emprego, digamos, mais imediatos, mais fáceis, né, que tem uma procura maior. Mas você tem profissional de educação física no ensino superior, você tem trabalhando em hospital, que é com a parte do PSF, né, Programa de Saúde na Família. Você tem com os esportes, preparador físico, treinador. E aí cada esporte, esse ano é ano de Olimpíadas. Você imagina, cada esporte você precisa de um treinador específico. Você vai para o atletismo, você tem corrida, salto e arremesso.
o cara que é especialista em corrida, como é o meu caso hoje também, hoje eu dou aula hoje eu tenho um curso de formação, de qualificação para treinadores de corrida. Então, ou seja, quem é da corrida não estuda tanto o salto. Cara, eu tenho inveja desse pessoal que fica correndo. Fica sentado na cama vendo. Cara, que legal. Muito bom. Então, assim, você vê, da corrida, você tem um treinador, você tem assessoria de corrida, tem trabalho com treinamento funcional, tem mais o quê? Vamos pensar. A parte dos esportes em si, né? Tem um que trabalha com vôlei, com ginástica, com futsal, futebol, preparação física, fisiologista do esporte. É muito grande o leque. É muito grande. E aí, você hoje é professor do Instituto Federal Fluminense. E aí, de Cachoeiro pro IFE... Então, aí uma vez, eu estava lá em Cachoeiro, muito contente, feliz, trabalhando muito, recebendo bem. Mas, como é universidade particular, Sim. Que é uma escola, agradeço eternamente os 5 anos que eu passei nessa instituição, em Cachoeiro Itapemirim, mas eles mudaram a política de remuneração. Então, eles pegaram o investimento que eles faziam nos projetos de extensão, que eu tinha hidroginástica, natação e karatê, e colocaram como bolsa para os alunos. Então, meu salário caiu 5 vezes. Caramba! O que era em torno de 5 mil foi para R$1.000. E aí eu falei assim, não dá para ficar aqui. Comecei a fazer concurso, nunca pensei que ia fazer concurso, muito menos que eu ia estudar, que eu ia trabalhar onde eu estudei. Ih, rapaz, tem isso também, verdade. Aí apareceu o concurso do IFE, aí eu passei, porque também tinha feito uma outra especialização, como eu já falei, em docência do ensino superior, me ajudou muito na parte pedagógica da prova. Que tem uma prova sala, né? Tal. Então eu consegui fazer bem e aí foi aprovado e vim para cá em 2008. Voltei, né, para onde eu cursei o ensino médio, né? Você perguntou se o ensino médio influenciou. Não influenciou, mas com certeza os professores que eu tive no IFE foram, de certa forma, um espelho, porque naquele momento eu não queria trabalhar em escola. Vamos lá. Não é IFE, era Escola Técnica Federal do Campus, TFC. Então, depois virou Cefet. IFE é agora. Então, assim, os professores naquele momento não eram as minhas referências porque eu não queria trabalhar em escola. Então, essa foi a ideia. Mas olha só, legal demais isso. Eu tive a oportunidade de outros papos aqui, né, falando sobre isso. Cara, minha opção de vida sempre foi ser agrônomo. Eu fiz agronomia feliz. Pô, a UENF foi inaugurada quando eu comecei o ensino médio no meu bairro. E tinha veterinária e agronomia. Eu falei, meu Deus. Meu pai fala que perguntava, você quer ser o que quando crescer? Eu nem cresci, né? Mas eu falava agrônomo, nem sabia falar. Então, assim, eu já tinha certeza que eu queria sempre. E aí, no ensino médio, já para a faculdade pública no meu bairro. Pelo amor de Deus. E foi muito por acaso. Em um outro momento eu vou parar para contar um pouco sobre mim, né, hoje isso, né? Mas eu estou colocando por quê? Eu entrei na UENF para fazer o que eu queria, saí de lá professor de biologia e com forte tendência empreendedora que aconteceu na faculdade. Então, estou te colocando. Você foi por um caminho para ser professor disso, e isso é legal a gente colocar para os nossos alunos e para outros que estão nos vendo e nos ouvindo, que não existe uma coisa que você imagina, né, não comum. Não, eu quero isso, vai ser assim, e você conseguir. Porque você vai vendo ao longo do seu amadurecimento das oportunidades que as coisas vão mudando e no final você tem que estar feliz. É isso, você falou, poxa, eu estava lá dando aula feliz, coisa que não acontecia quando eu estava na academia. Então a gente busca isso, né? Felicidade não é uma coisa que existe o tempo todo, mas, gente, procure fazer aquilo que você gosta, porque eu já falei isso aqui nesse podcast e repito, eu dou aula sexta-feira à tarde para uma turma que quer fazer vestibular para medicina. Sexta-feira à tarde eu estou morto, cara. Morto mesmo, cansado. Eu saio, vou para casa, eu durmo. Nem consigo brincar com a minha filha sexta-feira. Mas eu fico muito feliz em sala. Eu entro em sala, eu tô assim, sei lá, parece que eu muda, vira uma chavinha, o cansaço acaba. Então imagina se eu não gostasse de ser professor, ter que dar aula. Seria um negócio horrível. A gente fazer o que gosta. Então assim, se nossos alunos
mudando até a questão de previdência, terão que trabalhar mais na vida, até aposentar, trabalhe naquilo que você gosta, faz bem feito, porque você é bem remunerado sendo professor, assim como vários outros amigos meus são. E não, ser professor não, vai passar fome. A minha questão era muito do trabalho, né? Porque minha mãe é professora de história do estado. Então eu falei assim, eu não quero fazer o que minha mãe faz. Entendi. Eu não quero viver como minha mãe vive, trabalhando em 3 escolas, vai para uma, sai de outra, vai para lá. Então eu não queria trabalhar em escola por causa disso, por acompanhar a vida que minha mãe levou. E ela gostava, né? Aposentou tem 1 ano praticamente, está aposentar agora. Então por isso que eu não pensava em escola. Mas só que, como você falou, eu entrei na faculdade pela preparação física, do esporte, fazia karatê, eu falei assim, vou trabalhar com personal trainer, musculação, amo musculação, é algo que eu estudei muito, o que eu mais estudei na minha vida foi treinamento de força, musculação, mas a questão trabalhista não foi como eu gostava. Então é um ambiente legal que eu gosto, a parte científica ali do entendimento eu gosto, mas só que do trabalho não. E aí eu fiquei assim, poxa, onde que eu vou trabalhar com 50 anos de idade? Será que quantos professores de educação física você vê em salas de musculação com essa idade? Com 50 anos de idade? É muito difícil. E acabou que, a partir do mestrado, eu falei assim, não, eu quero ser professor de ensino universitário, eu quero dar aula no ensino superior. E aí entrei no mestrado, depois com essa questão do concurso para o IFE precisando de dinheiro, eu falei assim, não, preciso de dinheiro. E aí vim para cá por conta disso, de ter a estabilidade. E aí começo a dar aula trabalhando junto com os meus professores, né? Por exemplo, a reitora tinha sido minha professora de inglês, os professores de educação física, né, do Campus Centro, eu trabalho no Campus Guarulhos, né? Mas do Campus Centro eram meus ex-professores. Né? Estava com seus 50 anos e estava lá. Exatamente, ex-professor não existe, né? Não existe. Professor para sempre. Então, ou seja, meus professores de ensino médio estavam ali, agora estavam se reunindo comigo, né? Então, isso foi gratificante. Foi muito bacana. E aí, você fez doutorado também? Aproveitou? Conseguiu, enfim, passar para o doutorado? Quando foi 2008, 2006 eu termino o mestrado, 2007 estava trabalhando muito, 2008 aconteceu essa questão do salário, 2007 estava recebendo 5 mil reais, em janeiro de 2008 estava recebendo R$1.000. E aí eu falei assim, não, agora eu tenho que procurar algo melhor, tem que ser algo a mais, tem que fazer um concurso. E aí fiz o concurso para o IFE, passei e fui tentar o doutorado. Aí tentei 2008, 2009, 2010. Não passei e aprendi muito, porque eu não estava tentando para educação física, eu estava tentando para educação. Aí em 2011 eu fiz o curso de pedagogia, também sou formado em pedagogia, tenho 10 anos, mas nunca atuei como pedagogo, mas é um curso incrível. Minha esposa é pedagoga, então me ajudou muito nessa questão da aprendizagem, do ensino. Tentei o doutorado 10 vezes, passei na 11ª. Caramba! Que foi agora no ano de 2021, em Educação Física, e aí eu volto para a Universidade Federal, nesse caso de Juiz de Fora, né, para fazer o doutorado lá, estudando sobre corridas de longa duração, acima de 50 quilômetros, né, 6 horas de duração. Interessante, eu sou professor de vestibular, pessoal, de biologia, e tem questões de vestibular que falam sobre isso, muito interessante, né? O que dá para um atleta que vai correr 100 metros, o que dá para um atleta que vai correr a maratona. Como que é a questão da digestão, né? da fisiologia, eu preciso de um carboidrato de pronta absorção para o cara que vai ter uma explosão. Mas eu preciso de um carboidrato que vai sendo digerido ao tempo do processo, porque 40 quilômetros não se faz em 10 segundos. Nossa, né? No mínimo o recorde mundial hoje está em 2 horas. Ou seja, tem que ter. Isso é aquele keniano lá, né? O normal é em torno de 4 horas. E esse doutorado então foi no FJF, você concluiu, fez somente lá? Estou terminando, falta 1 ano para eu terminar. E aí tive a alegria de me preparar para que a gente pudesse morar 1 ano na Espanha, especificamente em Madrid, para realizar a minha pesquisa lá na Espanha. Então, com corrida? Sim, corrida de 6 horas. O Vitor, então, ele teve a oportunidade de, durante o doutorado, ir para a Europa, ficar 1 ano, levou as crianças. Veio eu, minha esposa, as 3 crianças. Foi a melhor experiência que eu já tive na vida, assim, com certeza. E aí ele volta de lá tanto com uma experiência profissional,
pessoal para ele, para a família, para todo mundo, né? Sem sombra de dúvida. A gente trocou um pouco de ideia, muito pouco, queria até conversar mais com você sobre isso em outro momento. Como são as escolas lá, né? Como que é o ambiente, né? Entender e conhecer um pouco mais do que tem de bom para que a gente possa, talvez, trazendo aos pouquinhos para cá, né? E a gente teve a felicidade de se reencontrar e o Vitor trouxe esse ano aqui para o Colégio Asa os dois filhos que a gente já falou aqui, né? O Miguel, que eu já conheço desde de 3, 4 anos de idade, pequenininho, e a Alice, que eu vi com a mãe grávida dela. Né? Pietro eu vim conhecer agora. E, poxa, esses dias eu fui surpreendido por uma mensagem do WhatsApp do Vitor que cada dia eu e Vanessa somos mais felizes de ter escolhido Asa como a escola dos nossos filhos. Isso é muito legal, né? E aí... Olha, eu te falo o seguinte, cara. Da outra escola que meus filhos estudavam antes, era um valor não, porque o valor é incalculável. Exatamente. Era um preço menor do que o aqui. Mas eu me sentia, pagava com muita tristeza, sabe? Porque eu não via meus filhos evoluindo. Aqui mesmo, o preço sendo maior, é a primeira conta que eu pago no mês. Porque, assim, a transformação, e tanto eu como pedagogo, minha esposa como pedagoga, a gente vê o projeto da escola, parte da inovação, não é, e muito mais do que isso, não só o projeto da escola, vocês, né, as pessoas que estão aqui, porque a escola não é a parede, a escola não é o papel, não é o projeto. Se você não tivesse feito o projeto junto com o David, junto com o Júlio e com a Dani, da escola, e se vocês não tivessem as pessoas que entendessem o projeto, a escola não seria o sucesso que eu considero que é. Né? Porque, por exemplo, muita gente falava assim, não, o Asa é muito forte, vai ser difícil para Miguel e para Alice lá. Rapaz, a menor nota de Alice nesse primeiro trimestre, né, foi 8, alguma coisa na disciplina que ela mais gosta, que é artes. O restante foi tudo acima de 9. Mas por que foi isso? Porque a artes ela estava tranquila, ela estudou menos e teve uma nota que é excelente. Né? Eu falo, excelente. Eu falo com ele assim, olha, eu só cobro uma coisa de vocês, 10 em educação física. O restante pode ser acima, pode estar assim, ali na média, não tem problema não, mas se não for 10 em educação física... É muito bonito que a Alice senta na frente. Exato. Eu olho, ela gosta. Ela mudou, ela estuda todo dia. Então, ou seja, a escola tem um projeto que a criança entende, que a criança, o adolescente, ele entende, ele é abraçado, ele é estimulado, ele percebe que isso daqui vai fazer algo importante na vida dele lá na frente, no futuro. Né? Aqui ele vai ter algo importante lá no futuro. Então, foi legal você falar essa questão de ela estar com tudo, muitas notas altas. É uma preocupação que eu tenho, né, dentro do projeto, dentro da gestão. A gente usa o sistema POC de ensino aqui na escola e isso me dá uma tranquilidade porque a gente tem uma avaliação nacional que é feita em todas as escolas que utilizam o material do POC. E aí eu poderia imaginar assim, nossa, você me falou que agora há pouco que não vai para o ASA não, porque ela é muito forte. De aí, Miguel eu não sei a nota ainda. Sabe? A gente vai ver daqui a pouco. É porque a reunião com os pais do ensino médio semana que vem. E aí se é forte, minha filha está com muita nota acima de 9, então é fraca? Não. O que acontece? Tem muito trabalho, tem muita coisa, mas a gente tem uma forma diferente, tem metodologia ativa. Ou seja, a gente não só privilegia a prova que ela tem e ela responde por 80% da nota. É simulado Enem, é simulado POC, é prova discursiva, mas a gente também trabalha outras habilidades que não só o fato de você fazer marca X. Sim. A vida não é marca X. Né? A vida é muito mais do que fazer prova todo dia. Eu vou além disso, porque, como eu falei, ela está estudando muito mais. Ela está disciplinada em relação aos estudos. Antes, até com 13 anos, ou seja, foram em 10 anos, assim, Alice vai estudar, Alice vai estudar. Esse ano, eu só passo no quarto dela, ela já está estudando, ela já tem a hora para começar, a hora que ela termina, vocês têm aqui o plano de estudos, então, ou seja, a gente nota... vê a agenda com o que tem que fazer, exato, a família fica sabendo. Isso. Então, assim, o que eu vejo em casa é que a escola transformou a vida dela. Ela agora se torna realmente uma estudante que gosta de estudar. Então ela fala assim, eu tinha muita dificuldade de matemática, eu tenho muita dificuldade de matemática. Então, aprendeu, ela fala assim, hoje eu entendi o que o professor quis falar. Então, ou seja, eu falei, é um projeto, são as pessoas,
e transformando a vida dos alunos. Assim, né? Então, você estava falando do COC, para concluir, quando a gente pega e vê que nossos alunos fizeram uma avaliação nacional, que todas as escolas que têm sistema de ensino utilizaram, a gente ficou muito bem posicionado em todas as turmas. Tem um aluno do 9º ano, ele ficou em 34º, de 13 mil alunos, cara. E entre outros grandes destaques que nós tivemos na escola, em todas as turmas. Os últimos de Alice e Miguel. E assim, a gente tem também, né, vocês já receberam um teste Enem, que é feito pelos nossos professores no meio da etapa, no meio do bimestre, que vai para casa um boletim dizendo o que você precisa melhorar para quando chegar no final do bimestre, na prova, se possível, você correr atrás para que não chegue um boletim zerado. Então, assim, eu consigo te dar uma prévia de como você está, como se fosse lá, né? Você vai fazer um exame no atleta e ver como é que está. Sim. Faz a avaliação física para melhorar. A gente faz a avaliação, que é na escola, de prova, e vê como é que ele está e fala, olha, se você faz a avaliação física e o cara está com baixo índice de ferro, pô, peraí, vamos melhorar essa absorção de ferro sua, ingestão de alimentos. É mesmo, então, se você está mal em matemática, vamos estudar mais aqui, e você não melhora o atleta, então vou melhorar o aluno. Ele não dá resultado na competição, ele dá resultado no bimestre. Então, a gente tem um monitoramento de tudo aqui, bem feito, que acaba trazendo esse sucesso também. E o acolhimento, com esse monitoramento, com inovações, né? Uma sala de podcast dentro da escola, sendo usada o tempo todo. A parte de empreendedorismo, educação financeira, que eles falam em casa, eu pergunto a eles, eu peço ajuda a eles, falo assim, Miguel, pergunta o seu professor lá, o que ele faria nessa situação, assim, Alice, pergunta lá. Então eu tenho utilizado isso também, legal, cara. Né? Porque é uma dificuldade, é uma das coisas que a gente observava, né? E vocês, dentro do projeto, quando trazem isso para dentro da aula, dentro da escola, a gente percebe quanto vai ser diferente para ele. Eu tenho dificuldade com as minhas finanças, né? Mas espero que eles não tenham. E essa questão do empreendedorismo, eu agora, esse ano, abri uma empresa pela primeira vez, junto com a minha esposa. Então agora a gente está entendendo a importância do empreendedorismo. Mas eu nunca estudei isso. Eles já estão estudando agora. Então isso para mim é um grande diferencial também. Muito bom. E aí, é legal, cara. A gente tá... Outra coisa que eu estou ouvindo, talvez o pessoal está ouvindo desde jogando vôlei, batendo bola aqui fora. E Miguel, essa semana, ele falou assim, pai, quando o Dudu falou com a gente que a gente não ia querer ir embora da escola, eu achei que ele estava exagerando. Eu falei assim, pô, mas eu não tenho vontade de vir embora para casa. Quando eu venho aqui, ele, pô, pai, já chegou? Eu falo assim, tá na hora de ir embora, cara, vamos embora, porque fica aqui jogando bola, joga vôlei, jogando assim. A Alice também começou a praticar vôlei, tá junto aqui com as pessoas. Então, assim, realmente é diferente. Eu acho que a asa, entre aspas, né, não é exatamente assim, mas é como se fosse a galinha, né? Tudo bota os pintinhos embaixo das asas ali, fica abraçando, acolhendo. Mas ao mesmo tempo, a asa quer dizer que a gente não quer que nosso filho fique embaixo das asas. A escola tem a asa abraça, mas depois ensina eles a voar. Então isso é muito bom. Né? O nome foi eu que escolhi. Eu fico muito feliz com essa escolha. E falei para a Júlia, na época estava na Ponte Rio Niterói, pensando. Eu estou agora pensando no nome da nossa feira de ciências. E já passei o nome para a Júlia dele. Eu já achei ruim, falei para eles, não, tá horrível. Mas falei o segundo, esse já está melhor. Então, a gente fica pensando o tempo todo nisso, acorda de madrugada com o nome na cabeça, bota no celular ali. Essa é a diferença, né? Vocês vivem a escola, né? Vocês vivem isso daqui. Não é sua empresa. Isso aqui eu vejo como sua vida. Sim, assim, né? Você, do Júlio, do David, então isso aqui. Por isso que é diferente. A alma, a escola vibra diferente. Porque vibra junto com vocês. Vocês vêm conversar aqui, não é com... É com a gente, cara. Reunião de pais foi com a gente. E tudo acontece assim. E todas as ações que a gente vai pensando aqui, elas não são ações desconectadas no processo. Elas têm toda uma conexão com tudo que a gente faz. E cada turma tem uma especificidade, cada aluno tem uma especificidade. A gente tem que entender isso. Assim como você falou no começo, né? Cada atleta tem um tipo diferente de ação que tem que fazer. Os alunos, pedagogicamente, também. Então, que às vezes serve para a Alice, não serve para Miguel. E aí, o que a gente tem? É difícil. Claro. Porque às vezes você trabalha com um atleta e você consegue depois trabalhar com outro. Eu trabalho com todos ao mesmo tempo. E aí... eu sou professor também, né? Lá do ensino médio, a gente vê assim, como que eu vou dar aula de vôlei
para quem já sabe jogar e para quem nunca Nem encostou na bola, nem gosta, nem quer, né? Então você tem que pensar de um bom professor. Então, uma outra coisa que eu vi, uma foto, que eu não estava aqui, eu estava em São Paulo, numa feira que a gente foi visitar, muito interessante. Eu não sei se eu cheguei a te passar, mas no ensino médio a gente tem um sistema aqui, que o aluno faz prova, a primeira prova, aí tem 1h30 de intervalo para fazer a segunda prova. E nessa 1h30 de intervalo, claro que eles podem brincar, jogar, mas eles querem estudar, porque tem prova. E aí tinha uma colega da turma do Miguel no quadro, dando aula, Miguel sentado com alguns colegas assim, e a colega da turma dando uma aula de química, uma prova que aconteceu algumas horas depois, ali, 1h30 depois, meia hora depois. E isso é uma coisa que a gente pensou que fosse acontecer, e viu acontecer, e viu muito. Né? Os próprios alunos começando a ensinar para os colegas. Isso não deixa de ser uma forma de metodologia ativa, porque talvez no outro dia não foi ela, foi o Miguel. Sim. Porque a disciplina que o Miguel domina não era a química, era outra. E aí, no dia seguinte, já era ele que estava ali explicando para o colega. Isso vai gerando um ambiente agradável, que eles querem estar, não só por causa do vôlei e de tudo mais, mas pelo acolhimento, realmente. Agora a gente está com a banda, começando os ensaios, tocar na festa junina. Eu estou tendo problema em casa. Minha esposa, sai desse colégio, cara. Assim como as crianças querem ficar aqui, a gente também quer ficar. Semana que vem o Silvio Neto vai estar aí, a gente vai ensaiar, ele vai tocar na festa junina. A sobrinha e a filhada dele tá na turma do Miguel. E aí um colega que estudou com a gente no ensino fundamental e médio, a turma dele especificamente, mas era da minha banda, né, que eu tive no ensino médio, e hoje a minha escola vai ter uma banda de alunos. E eu fui muito feliz com essa experiência que eu tive no médio, que queria proporcionar para eles. Saxofone. Hoje o Silvio Pessoa Neto, ele é CEO da Estácio, né, da Indomédia, que toma conta de todas as faculdades de medicina da Estácio e do grupo deles no Brasil. E vai dar um prazer. Como semana que vem é feriado, ele vai viver a mãe, coincidentemente mora aqui do outro lado da rua, né? E sai marcado semana que vem com a banda, a participação do nosso saxofonista. Né? Que bacana. E aí vai ser legal, né? E a gente falando de profissão, de futuro, né? Por exemplo, se torna médico, mas é um gestor, né? Exato. Então, às vezes a gente entra... O Silvio é neurocirurgião, cara. Então, vai entrar na educação física, para trabalhar com personal trainer, mas, pô, de repente, você vai, não é naquele momento que você vai se descobrir. Né? A gente entra nas universidades muito novos, né? 18, 20 anos, e aí depois você vai traçando o seu caminho, e aí a vida vai dando conta. Agora, a graduação é importante para te ajudar a você escolher um bom caminho. Então, eu escolhi esse, mas depois eu falei assim, pô, agora não, eu acho que eu posso ser um bom gestor. Então, o Silvio é engraçado que se a gente fosse perguntar, né? O que o Silvio vai ser? Vai ser alguma coisa de comunicação. Porque ele era muito comunicativo. Muito comunicativo. Não deixa de ser. Né? E é necessário, né? É um líder. Ele sempre foi um pouco dessa liderança. Né? Então, quando eu vejo as publicações dele lá, eu vejo exatamente assim, como que estar na formação, pai e mãe, mas os amigos, a escola que ele estudou, a graduação que ele fez, tudo isso leva a gente a ter, entre aspas, sei lá, um sucesso no futuro. Né? Não é assim, né? Você vai tendo experiências que você vai adquirindo. E muitas vezes a gente está falando de profissão, formação, faculdade, fala assim, não, se não fizer nessa faculdade, você não vai ter sucesso. Não tem nada disso. A faculdade é importante, claro, tem algumas que são de excelência. Eu gosto muito de Viçosa, gosto muito de Juiz de Fora, porque a cidade respira, Viçosa respira a universidade. Tudo é em função da universidade. Então eu tenho a impressão que o campus da universidade é maior que a área... É maior do que a cidade, né? Até parece. Posso estar errado, porque o Viçosa tem muito morro. É muito morro. Mas se você, de repente, não for para lá, que você faça o melhor onde você estiver. Você aproveite o melhor da sua faculdade, onde você estiver, porque aí depois vai depender de você. Né? Então, assim, para a gente fechar, e o IF? Eu quero meter um aluno aqui e ele quer fazer educação física no IF de Campos. Caramba. É bacharel, é licenciatura, são os dois, como é que é isso aí? A gente está só com a licenciatura, tem a previsão de estar iniciando o curso, né, de bacharelado em breve, mas aí são coisas que não dependem só da vontade dos professores. Né? Então, um curso de 3 anos, que você tem 3 ou 4, 3 anos,
3 ou 4 anos, agora eu estou na dúvida. Ou seja, se o cara termina no IF, ele não pode atuar como professor de academia. Exato. Ele tem que ser professor de colégio. Isso. Depois que ele termina a licenciatura, ele pode fazer um bacharelado em uma universidade que não vai levar 3 a 4 anos, aí leva em torno de 1 ano a 1 ano e meio, para complementar e ter essa formação em bacharelado. Ou seja, eles botar assim, 5 anos, você Que é o teria tempo as normal duas, de uma faculdade. você teria as 2 graduações. E aqui no IFE a gente tem, é um programa, acredito, um pouco diferente. Por exemplo, a gente falou de empreendedorismo. Para mim hoje é um grande diferencial, seja na escola ou na faculdade. A gente tem a disciplina de empreendedorismo no último ano da graduação e licenciatura. Eu falei, não, mas vai ser professor. Só que vai ser um professor que, se ele entender que empreender é resolver solução dos outros, de outras pessoas, a aula dele vai ser diferente. Sim. Então, tudo, lá a gente faz nesse empreendedorismo não é apenas abrir uma empresa, é uma liderança, existe empreendedorismo social, vários tipos de formas de pensar. Então, às vezes, o fato de montar uma escolinha na escola é um ato de empreendedorismo. Então, eu vou abrir uma escolinha de vôlei, uma escolinha de karatê, uma escolinha de futsal, entre outras aqui. Esse professor pode se tornar um grande líder dentro do processo, ser remunerado melhor do que o outro que não teve aquela ação, né, dentro do processo. Então, assim, legal saber que tem isso. Então, a gente tem um concurso lá desde 2016, formamos algumas turmas já. Então, eu acho até que o professor de educação física, o profissional de educação física, tanto bacharel quanto a licenciatura, ele tem muitas possibilidades também de empreender. Sim. Montando a sua própria academia, montando seu centro de treinamento, ou as escolinhas de esportivas, entre outras e outras opções. Então, as praças, né? Usando as praças também para atividades ao ar livre. Né? É muito da pessoa do que da faculdade, né? Porque às vezes o cara fez a faculdade da sua turma e faz uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, o cara frequentou as mesmas aulas. Exato. Por exemplo, eu tenho um amigo que já terminou pós-doutorado na Europa. E tem outro que largou a educação física para virar policial. Eu conheço, tem uns casos desses também. Então, ou seja, que eram da minha turma, estudavam junto comigo, um morava junto comigo. Então, quer dizer, não é a graduação, a faculdade é importante, mas não é definitiva, não é determinante para o futuro da pessoa. E aí, essas experiências que a gente tem criado para os alunos aqui podem ser um diferencial na vida deles, porque fazer o que eles têm feito aqui, além de prova, está formando experiências. Por exemplo, ontem a gente foi na FMC, a gente já foi no cemitério, a gente está brincando com a gente, poxa vida, a gente já foi no cemitério, a gente já foi no necrotério, a gente já foi no aterro sanitário, e agora? É o próximo. Para onde vocês vão levar a gente? Começou bem pra caramba, mas a aula de cemitério. Sim, Miguel adorou. Eu não pude ir, cara, fiquei louco pra ir. Porque a gente não entende, né? A gente não vê a arte ali. Mas, por exemplo, quando eu fui passeio em Buenos Aires com a família, um dos passeios que oferecem pra gente é o cemitério de Buenos Aires. O túmulo da Evita Peron. Exatamente. Campos tem arte demais e história. Exato. E era esse o objetivo da aula. Né? E foi bem legal os pais comentando no grupo lá que gostou. Porque a princípio, eu fui no cemitério, né? Fazer o que lá? Tem muita coisa para aprender. Muita coisa. E até mesmo a questão filosófica de lidar com a morte, né? Miguel nunca tinha entrado no cemitério. Então essa questão também é um caminho que a gente vai seguir. Né? Nunca certeza da vida. Não sabemos como nem quando, mas, ou seja, essa questão também, para mim, foi até mais importante do que a questão da história e da arte, né? Você está ali vendo as pessoas que já se foram. E só por curiosidade, eles fizeram os simulados aqui, né? As provas nacionais, eles chegaram em casa falando alguma coisa, porque... Não, por enquanto ainda não. Tá. Porque assim, a gente está apertando eles, né? Então, é uma prova maior. O Miguel é uma prova gigante, 90 questões, tá tipo Enem, assim. E aí, não sei se ele já tinha feito isso antes. Então, a gente já está preparando eles para o que vem no terceiro ano, mas devagar, com calma, que não é a hora. Fundamental também teve, acho que na lista foram 35 questões. Não, como eu falei, eles estão muito tranquilos, porque, como você está falando, não é algo que aparece de repente. Não, é algo que ele já tem um planejamento, que ele já sabe que vai acontecer. Cara, a gente tem o planejamento do ano todo. A gente já está fazendo o calendário de 2025.
E aí, tem que ser. Tem que ser. Se não for, não estava aqui. E não é por preciosismo, porque assim, se a gente quer crescer, se a gente quer ter mais turmas, se a gente quer ter isso, eu preciso saber quantos professores, quem serão. Eu não posso chegar assim em janeiro, quem está de governo aí para. Não, a escolha de um professor é fundamental para o sucesso da escola. Precisar de professor de educação física, você me chama. Você pode? Posso não, tô Então. brincando. Mas vontade eu tenho de estar aqui junto com vocês. Tem muito. Tem dedicação dedicação exclusiva, não posso não. Não pode. Aí posso ter uma empresa, que está no nome da minha esposa, né? Trabalhar assim não tem problema não. Mas trabalhar em outra escola, assim, não pode. Você não. Mas se eu for precisar de trabalho voluntário, eu posso. Sim, isso é bom saber. É bom saber, eu preciso subir as carteiras aí daqui a pouco. Cara, treina, corre muito, né? Maior corrida que você fez? Você já correu uma maratona? 80 quilômetros. Que isso, 80 quilômetros? Três vezes. 80, é o dobro 80, da maratona. É o dobro da maratona. Eu não maratona sabia que era possível. Isso é pouco. Isso é pouco. Mas de uma vez sem parar? 12 horas. Eu parei para dormir 1 horinha. Muito mas de 7 da noite a 7 da manhã. Então não é uma competição. Não, é competição. Mas quem tempo ou só chegar? Quem dá mais voltas nesse percurso fechado em 12 horas. Tá. Então vai contando as voltas das pessoas lá e tal. Tem, né, a cronometragem eletrônica. 80 quilômetros? Não, eu já ajudei um amigo na prova de 250. Ele correu 250. Ele correu 50, ele correu 250. 50 sozinho, 100 comigo e 100 com outro amigo. Porque tinha que ir 2 pessoas dentro do carro, levar água para ele. Foram 2 dias e meio. Também na competição, lá no sertão de Minas Gerais. Nós percorremos o caminho que o Guimarães Rosa percorreu para escrever o Grande Sertão Veredas. Essa rota aí. Então, esse foi o que a gente fez correndo, que chama Caminhos de Rosa. De setembro de 2017, 2 dias e meio. Tem muita história para contar. Mas a maior ultramaratona, ela tem 5.000 quilômetros. O cara percorre em 3 meses, em Nova York, num quarteirão de 800 metros. Todo dia os caras acordam e correm ali até completar 5.000 quilômetros. No Brasil, a maior são 1.000 quilômetros. Você tem que fazer 100 quilômetros por dia durante 10 dias. Então, assim, cara, mas é uma profissão. Como assim? Quase vai ter que trabalhar para isso? Eu não sei, como é que o cara consegue trabalhar com ele? Não, ele vai treinar. Eu também não sei, por isso que eu estou pesquisando. Porque a gente não sabe como que você treina alguém para 250 quilômetros. Treinar 40 quilômetros eu consigo, 100 quilômetros, tá, é possível. Eu imaginei, né, que a Olimpíada, que a maratona fosse máximo, não tem nada maior do que correr. Hoje a gente não tem mais limite, né? Para distância, não. Então, assim, é algo que não vai ter fim. Por isso que eu estou pesquisando a outra maratona. Porque tem muita coisa ali que a gente não entende ainda, né? Que a gente não sabe. Da maratona a gente não sabe. Imagina correr 50. Tem recorde mundial, 50 quilômetros, 100 quilômetros, 12 horas, 24, 48 horas em pista, você fica correndo, ou então em percurso fechado, às vezes vai para aeroporto, né? Pega a reta de aeroporto, sem avião, lógico, né? Aí fica lá, corre, vai e volta. Ou então na beira da praia, aqui em Macaé tem uma ultramaratona, bacana, 12 horas na beira não na areia, mas ali na orla, fica correndo também, já participei ali de 6 horas. Tem muitas provas de ultramaratona. Tem muita gente que gosta, né, cara? Tem alguns amigos aqui na cidade que gostam de correr, tem outro amigo, professor lá em Macaé, que você falou, que gosta também bastante. E não tem fim, tem a galera do pedal, tem a galera tem vários grupos assim. Agora tem o beach tennis. Ainda tem isso, né? A gente nem falou dos esportes que surgem, né? Sim. Esse ano vai ter o break, futimesa. Esse ano nas Olimpíadas vai ter o break dance. Muita gente não considera esporte, mas está lá. Para conseguir mais jogos. Cara, o futimesa, não sei se em outros países já é uma... O tecbol tem competição mundial. Porque é uma tendência de se tornar um esporte olímpico em algum momento, porque é legal, cara. Tem inclusive a brasileira que é campeã da competição assim, mundial, né, que teve. Tem brasileiro. Futimesa, tecbol. Tem muitos esportes assim novos também. Por exemplo, lá em Madrid eu vi um polo aquático de caiaque.
O cara fazia o polo aquático. Já na piscina? Não, no lago. No lago. Aí tinha uma rede. Tinha uma rede igual uma cesta de basquete no alto, que eles tinham que pegar a bola e jogar. Então tinha os times, os caras trocavam remo, bola. Lá em Madrid também tem um pádel, que é o febre. O que é o beach tênis aqui no Brasil é o pádel lá, que é um esporte de raquete também. É uma mistura de tênis, uma quadra é diferente. Depois você dá uma olhada lá, como que é o pádel. Tem muita... Vai surgindo coisa nova. Vai surgindo muita coisa nova. Então, ou seja, como que eu vou trabalhar? Então, agora a febre é o beach tênis. Pô, então tem que estudar isso na educação física. Às vezes não, porque como que você vai ensinar todos os esportes na graduação? A ideia de uma graduação é ela te preparar para trabalhar com todos os esportes, mas aí ela não tem como te ensinar todos. Imagina só nas Olimpíadas. Quantos esportes que teremos lá? Skate, surf... Sim, tem que se especializar, Além do quarteto fantástico, né, que a gente chama, né, basquete, handebol, futsal e vôlei. É muito mais do que isso, né? Ou seja, não tem como você ensinar tudo, mas a pessoa tem que estar preparada pedagogicamente, didaticamente, fisiologicamente, psicologicamente, para entender o esporte e se especializar depois também da graduação, né? Vitor, obrigado. Valeu, meu. Fechar tomando uma aguinha aqui. Muito bom, estamos iniciando uma nova série aqui de profissões, educação física, e em breve teremos outras, e o nosso objetivo é justamente que nossos alunos possam saber que o Vitor, coincidentemente, é pai de aluno, é professor de educação física do IFE, e se alguém aqui, né, dentro da escola, fora, tiver interesse nessa profissão, já tem aqui o nosso episódio para assistir, para entender como é uma profissão eclética, você pode trabalhar em vários lugares. Claro, conhecemos um pouco sobre a vida do Vitor também, mas uma referência. Eu posso imaginar que daqui a pouco o colega do Miguel vai estar te procurando. Você é o pai do Miguel? Eu quero fazer educação física, eu vi o episódio lá com o Gugu, e aí ele falou que no final poderia procurar para a gente conversar. Me fala mais, isso vai acontecer, espero que aconteça, que é esse o objetivo. Outros. E é legal também, porque a gente quer acabar o episódio, mas não acaba. A gente esteve visitando a Faculdade de Medicina ontem, esse podcast faz parte disso, visitar a Viçosa faz parte disso, por quê? A escolha da profissão é muito difícil. Então, isso aqui é uma das coisas que a gente está criando para que o aluno possa olhar e falar: educação física pode ser muito, assiste o episódio, entende, conversa mais, procura o Vitor, procura outro professor para conversar, porque aquele teste vocacional simplesmente na internet, você faz um dia, faz outro dia, vai mudando. A gente tem que entender, conhecer, conversar e falar: não, é isso que eu quero. Aí você vai e faz e muda. Mas pelo menos segue na linha. Você não vai sair de educação física para ser outra. Até dá, né? Trabalho de, às vezes for para moda. Até dá. Moda. Pode falar, por exemplo, como foi o seu caso, de agronomia para biologia, o meu de musculação para educação, o do Silvio, né, como medicina, cirurgia para administração, gestão. Eu uso muito com o Miguel, eu falo assim: rapaz, fazer educação física. Eu falo assim: pô, Miguel, eu acho que a educação física você vai ser feliz, vai valer a pena, mas eu acho que você, por exemplo, trabalhar com jornalismo esportivo tem um pouco mais relação com ele do que só a educação física, né? Ele gosta de praticar o esporte, mas ele gosta muito de comentar, de conversar sobre esporte, né? Eu não gosto de conversar, eu gosto de praticar, né? Então, ou seja, às vezes os caminhos podem ser são próximos, mas são diferentes. São coisas que a gente vai descobrindo com vocês, os talentos dos filhos, né? Por que não a gente chamar o Miguel e montar um podcast aqui sobre iniciar uma carreira? Então, Miguel, vamos lá, seu pai falou comigo que você gosta de comentar, tá a fim de montar um podcast lá na sala? Como assim? Olha, você vai chamar atletas lá para conversar, para comentar, ou vamos comentar o jogo. E aí a gente já começa a criar aqui um ambiente de futuro, né? Poxa, no meu ensino médio tive oportunidade de fazer isso, fazer aquilo, e abrir um espaço, a mente para... É isso que a gente quer e a gente está conseguindo. Vamos bater de novo aqui. A gente fecha por aqui. Muito obrigado. Tem que pedir, né? Se você estiver no YouTube aí, curte, né? Aperta o sininho, no Spotify também, curte lá. E compartilha com seus amigos. Tá certo, pessoal? Se quiser conhecer o Colégio Asa, é só vir aqui que a gente está aberto para receber vocês. Um abraço.